Graça e paz. Pode se assentar em nome de Jesus. Opa. Muito bem, deixa eu, antes de mais nada, agradecer aí o Bispo Kuvardik. O nome é difícil, não é? A esposa, essa família linda, essa igreja linda, por me receber tão bem, né? E avisar que eu vim sozinho, porque a minha esposa, ela ficou com os dois, eu chamo de meninos, né? Já tão grande, pai é assim, sempre continuo chamando os filhos de menino, mas os meus dois filhos, os nossos dois filhos, ficaram lá, e eu tô com um cunhado internado. Opa! Eu tenho um cunhado internado no estado grave, com Covid, e ela está lá acompanhando as irmãs, a família, enfim, à distância, mas está acompanhando. Muito bem, queridos, olha, é uma alegria muito grande, então, em estar aqui, poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, para mim e para você. Essa é a primeira igreja em que me oferecem, todos esses anos, Gatorade, de Jesus amado, hein? Eu vou implantar isso aqui como regra lá na igreja, viu? Vou falar assim, eu quero Gatorade, hein? Gatorade é uma bebida para quem faz atividade física, né? Você que não faz, às vezes pode achar gostoso, mas evite tomá-lo. Opa, olha que bonito, tem até um fundo, Não tem ninguém tocando aqui, é rápido assim, É uma bebida então para quem faz atividade física, e graças a Deus eu faço. Eu já tive a oportunidade de estar aqui uma vez, não contei ainda, mas acho que o bispo deve saber. Eu dei uma emagrecidinha há 5 anos, em 2 meses eu emagreci 32 quilos, né? Eu estava bem forte no Senhor, só que o problema não é estar gordo ou magro, o problema é quando isso agrega doenças. Então eu tomava 5 tipos de medicamentos e nenhum deles era para curar, era só para me manter mesmo cliente do laboratório, né? E aí, a partir disso, deixa isso para outro momento, em uma oração, o Espírito Santo falou comigo, em uma oração na madrugada, o Espírito Santo disse assim, quando eu pedi a ele, né, falei, tem algo que eu estou inconformado, eu ministro a palavra, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso na tua igreja, né? E eu estou com enfermidade, eu fui levado às pressas, à beira de um infarto, para o Hospital Nipo Brasileiro, pela apóstola. E aí o Espírito Santo falou comigo, ele falou, você crê? Eu digo, lógico que eu creio. Ele disse, tudo é possível que crê. Sabe o que eu imaginei, irmãos? Que naquele período de oração que eu faço, das 3 da manhã às 5, quando eu levantasse ali da oração, até a calça ia cair. Foi o que eu imaginei, falei, vou estar magro, né? Não aconteceu absolutamente nada, e eu fiquei o resto do dia, depois das 5 horas da manhã, pensando, para que ele falou isso? Não é? Ele disse que... E aí a fichinha caiu, tinha que ser comigo mesmo. E aí eu disse para a apóstola, acabou, a partir de hoje as coisas vão mudar. E aí eu comecei naquele dia um processo de reeducação alimentar, naquele dia mesmo, um processo de reeducação alimentar e atividade física, e saí para fazer minha primeira caminhada com 112 quilos, hoje eu tenho 78, e aí saí para fazer a minha primeira caminhada, e depois de 10 minutos eu voltei todo suado. Ela falou, você disse que ia fazer, desistiu? Eu falei, não, eu fiz, até onde dá, não é? E voltei para casa, mas não abri mão. E eu percebi que no final da semana isso foi fazendo a diferença. Então eu agreguei tudo isso no decorrer desses 2 meses, e agora, há 5 anos, que eu me cuido. Afinal de contas, não é questão de ser gordinho ou magrinho, é questão das enfermidades que estavam agregando. Tudo bem, amém? Tá bom? Então há 5 anos que eu não tenho problema nenhum de saúde. Então, se eu morrer, vão poder falar lá no meu caixão, eis aí um cadáver saudável, não é verdade? Bom, muito bem, queridos, e eu que fazia lá um pouquinho de caminhada, hoje corro
por semana, são 3 corridas de 22 quilômetros cada, né? Além daquelas que eu faço em casa, o resto dos dias que me sobram, de 5 a 10 quilômetros na esteira, que eu detesto, irmão. Quem inventou esteira não é crente não, viu? Um negócio ruim demais, mas deixa isso para lá. Muito bem, deixa eu compartilhar com vocês algo importantíssimo. Eu queria falar sobre um amor incondicional, ou amar incondicionalmente, porque nós como igreja, eu penso que nós não entendemos esse princípio ainda. Amar incondicionalmente é amar independente da condição que esteja acontecendo. Incondicionalmente, só quem eu creio até agora que ama incondicionalmente é Deus. Ele nos amou e nos ama incondicionalmente. Você vê, a gente tem tantos pecados, não é? Não estamos praticando agora, mas lá para trás eles ficaram. E também não tem ninguém com asa nascendo aqui. Tem algum anjinho aí já está com a asa? Põe a asa para cima se tiver aí. Não tem, né? Então, olha, não tem. A gente acaba errando de alguma forma. Mas você percebeu que Deus mesmo assim nos ama incondicionalmente? Só Deus mesmo, né? Mas para falar desse amor incondicional que mexe com os nossos relacionamentos, eu só quero te lembrar, antes de entrar no mérito da palavra, eu quero te lembrar que Jesus disse, ou falou, ou ensinou a respeito do amor, e ele disse que, e aliás esse foi o primeiro mandamento e o maior, só para lembrar, perguntaram para ele: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E aí eu vou traçar um paralelo, porque se eu perguntar aqui, vamos fazer esse test drive, quem ama a Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a mão assim. Então, nós fazemos isso. Isso é uma prática. Em qualquer igreja que você for, qualquer que seja a pessoa que esteja lá dentro, crente ou não, ela vai levantar a mão dizendo: eu amo a Deus. É como se fosse, na verdade, um protocolo. É como se fosse algo que já foi adestrado. Mas existem alguns conceitos, é esse que eu quero compartilhar com vocês, que faz parte única e exclusivamente do relacionamento que nós temos com Deus. Quando nós falamos que amamos a Deus, o nosso relacionamento com Ele é necessário que esteja saudável. É necessário que eu me relacione com Ele. Olha, bom, eu sei que nós estamos em época de pandemia, mas dá uma olhadinha para a pessoa que está mais próxima de você e diga para ela assim: olha, um relacionamento saudável tem que ter relacionamento. É redundante, não é? Mas é uma verdade. Todo relacionamento saudável, existe o relacionamento. E um relacionamento saudável, parece que eu estou falando a mesma coisa, mas é uma pura verdade. E dentro desse relacionamento com Deus, quando nós falamos que amamos a Deus, nós temos que ter relacionamento com quem nós amamos. Para quem é casado e que se relaciona com a esposa, ou a esposa se relaciona com o marido em todos os âmbitos, e também com os filhos, e os amam. Eu já ouvi muitos pais dizendo que amam mais os filhos do que a esposa. Já ouvi muitos pais dizendo que amam mais os filhos do que tudo nessa terra, que são as coisas mais preciosas que eles têm. Bom, já ouvi de tudo. Mas se existe de fato esse amor, existe então, deve existir um relacionamento saudável. Você já parou para pensar que se nós levantamos a mão e dizemos que amamos a Deus, se por um momento eu pudesse te perguntar se você se relaciona com Ele, qual é o seu relacionamento com Deus? Como funciona? Qual é a base? Qual é a estrutura? Onde está alicerçada a tua casa, ou você mesmo, nesse relacionamento com Deus? Como é que ele funciona? Lógico que eu não vou fazer isso, mas se você pudesse me falar como funciona o seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas dizem que o relacionamento com Deus é fantástico, elas oram às 24 horas, mas nós sabemos que isso não é uma verdade. Algumas pessoas colocam no WhatsApp, provavelmente no grupo ou para outras pessoas: olha, ora por mim,
porque eu estou precisando, porque aconteceu isso. Do outro lado, imediatamente a pessoa responde com aquela mãozinha de oração, né? E pronto, resolveu o problema. A mãozinha é o suficiente. E não se ora, porque não existe um relacionamento, como eu disse aqui no começo, incondicional, um amor incondicional. Quando nós amamos Deus, pelo menos próximo, da medida, e eu sei que está bem longe, né? Da medida que Ele nos ama, nós queremos nos relacionar com Ele. E nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, queridos, que eu vou abrir meu coração com esse momento de pandemia. O bispo Vardi, que já esteve ministrando lá, é uma igreja, modéstia à parte, bonita, bem fundamentada, um povo lindo, mas tinha algo que me incomodava na igreja. E esse algo era eu ficava incomodado comigo mesmo. Eu precisava melhorar, eu tinha alguma coisa que estava faltando. E com a desconstrução que a pandemia trouxe, porque se você parar para pensar, muitas famílias foram desconstruídas, igrejas inteiras foram desconstruídas. Eu acompanho pastores, tem mais de 8 pastores que agora são itinerantes porque abriram mão da igreja do prédio local. Isso 8 que eu sei. Agora existem milhares de pastores que estão abrindo mão porque eles têm os aluguéis, ou aluguéis, tanto faz, para serem pagos. Eles têm os compromissos da igreja e ao mesmo tempo eles têm família como todo mundo. Então essa pandemia, ela veio desconstruir. E como é globalizado, como é global, e eu também vivo aqui na terra, por enquanto, você também, eu fui desconstruído. Eu fui sendo desconstruído, a igreja teve que ser fechada. Eu vivia de palestras em empresas, palestras em igrejas, e abri mão do recurso, da plebenda, da ajuda da igreja. E isso foi se dando muito bem. Mas no ano passado, pandemia, todas as minhas agendas de palestras foram canceladas. 1 ano de palestra cancelada, sem recurso. Isso foi desconstruindo e de repente veio a ideia a obrigatoriedade de fechar a igreja. E nós fechamos, nós temos transmissão online, mas está tudo bem com a transmissão. As pessoas estão recebendo, só que a igreja tem os seus compromissos. Então nós fomos sendo desconstruídos. Eu descobri com tudo isso, e a pandemia não é benigna, ela não veio de Deus, embora esteja dentro da permissão de Deus, mas a pandemia, ela veio para levantar um outro modelo de igreja. Uma igreja que tem que entender que ela tem que ser uma igreja construída no relacionamento com Deus. Uma igreja que ama o Senhor incondicionalmente, independente do que aconteça. Bem diferente do contexto de igreja que nós estamos vivendo. Aqui talvez não tenha acontecido isso, mas tem pessoas na igreja. Nós tínhamos mais ou menos 450 pessoas nos cultos de domingo. Irmãos, nós estamos agora atingindo cerca de 200 pessoas. Tem pessoas que eu nem sei o que aconteceram, se foram arrebatadas ou não. Pessoas que disseram que não querem voltar mais, porque ficaram tristes porque Deus permitiu isso acontecer. Pessoas que não querem mais vir para a igreja porque na pandemia, depois de serem desconstruídas, pecaram e acharam bom continuar da maneira que estão, no mundo de onde vieram. Isso tudo é bíblico. Eu vinha falando com um discípulo essa tarde, falando para ele: a igreja clama pela volta de Cristo. Nós clamamos pela volta de Cristo, amém? Mas nessa etapa da volta de Cristo, existe o que nós chamamos dores de parto. Nós queremos que Cristo volte, mas não queremos as dores do parto. Nós estamos vivendo dores de parto. Nós só estamos, por favor, não é local, eu estou falando de maneira globalizada. Nós só temos uma igreja ainda fraca na terra, porque ela estava sendo construída em conquistas, em alcançar, em ser melhor, em soluções de problema, quando na verdade o alvo da igreja, aquele alvo principal ensinado por Jesus e que nós deveríamos saber decor e salteado de trás para frente e de frente para trás, é a salvação.
E aí eu fui pego também, desconstruído também, mas eu me baseei sempre na palavra de Deus e descansei no Senhor. No mês de abril nós não tínhamos mais recursos, nem para a igreja, e nem também, muito menos, para a minha casa. E para acabar de completar, nós tínhamos comprado um imóvel, e a imobiliária falhou uma, ela já ligava. E aí, como que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer, já está feito. Eu já paguei 80% do imóvel, se você quiser devolver os 80%, para mim está tudo bem. E a imobiliária foi protelando, e eu também, mas no mês de maio veio a resposta do Senhor. E o Espírito Santo me disse: quem cuida de você não é a igreja, quem cuida de você não são pessoas, quem cuida de você não são as empresas que te dão numa palestra 5 a 10 mil, quem cuida de você não é o dinheiro, não é um poder econômico, quem cuida de você sou eu. E aí eu entro aqui, eu não lembro agora qual a citação, qual foi o louvor, quando eles cantaram, vocês cantaram aqui, Deus provedor, isso é Jeová Jireh, o Deus da providência. E eu tenho vivido isso, literalmente, mas eu só tenho vivido isso por causa do relacionamento que eu tenho com Deus. Ele não é, talvez não seja melhor que o seu, mas uma coisa eu acredito, que amar incondicionalmente, eu estou aprendendo isso, é confiar o tempo todo naquilo que Deus está fazendo, independente se a princípio pareça ruim aos meus olhos, mas ele vai se consumando em algo bom, porque afinal de contas a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama obedece, quem ama não quebra princípio. Basta você que é casado, eu não sei se grava, se é gravado, é passado, você que está assistindo ou que vai assistir, fazer um teste aí com a esposa, com o esposo, e perguntar se tem algum problema, o marido, o cônjuge, se teria algum problema, dá um beijinho em outra pessoa, na boca, que ela vai dizer: de jeito nenhum, você tem um compromisso comigo. Será que nós também não temos um compromisso com Deus? Esse compromisso tem um nome, esse compromisso é o que nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão, são os princípios, eu fui descobrindo que Deus vai mostrando princípios, além daqueles que estão evidentes na Escritura. Deus vai mostrando princípios que são inquebráveis, são inegociáveis, e eu fui aprendendo isso. Irmãos, por favor, eu estou falando, eu sei que está sendo gravado, e se alguém ouvir na igreja é verdade, para mim não me importa. Eu consigo contar em uma única mão, usando todos os dedos, quantas pessoas na pandemia me perguntaram se eu ou a apóstola precisávamos de alguma coisa, e eu não vou usar todos os dedos. Isso não me fere, porque o meu relacionamento principal é com Deus, é Ele que cuida de mim, e Deus foi fazendo uma nova construção de igreja, uma nova construção. Eu não estou dizendo que isso deva ser via de regra aqui, por favor. O bispo Covardi, que é inteligente, é homem de Deus, mas foi fazendo uma nova construção. Nós tínhamos 2 cultos, eu me lembro, você foi pregar numa terça, né, bispo? Igreja lotada, terça-feira, 300 pessoas no mínimo. E quando me perguntavam, por que você não tira o culto de terça, já que vocês trabalham com células e tem tantas coisas durante a semana, por que você não tira e fica só com o domingo e faz 2 cultos? E eu respondi: a terça-feira também é uma coluna de sustento para a igreja. Eu tenho muitas despesas, é muito grande, tem funcionário, tem uma série de coisas, e Deus foi permitindo que fôssemos desconstruídos, e depois de sermos desconstruídos e construídos novamente, nós começamos a olhar para a igreja também de uma ótica diferente, não para os irmãos, mas de maneira geral. E a primeira coisa que nós fizemos, eu e a apóstola, nós tiramos o culto de terça-feira, fechamos um ciclo, plantamos agora recentemente as quartas-feiras, nós plantamos às quartas-feiras um período de oração. Você vem se você quiser, se você está achando que o seu relacionamento é necessário você vir, você vem, se você não quiser, você não venha. E nós
plantamos um período de oração, 1 hora, sem oferta, sem dízimo. Isso não é regra. E é lógico, eu sei que você vai falar que isso não acontece com você, não acontece aqui, mas nós tivemos uma queda drástica de pessoas dentro da igreja. Mas e daí? Nós estamos na fase do acabamento final, e o acabamento final de um imóvel, como está sendo feito aqui, ele é muito detalhista, ele é muito detalhado. A gente quer o acabamento de primeiro, o melhor. O que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade. O que importa, já que é oração, não são pessoas que vão para lá para simplesmente ver ou receber o carro, o sorteio espiritual do carro zero. Eles vão para lá para orar, para entrar na brecha e pedir por outras pessoas. A gente fala, não peça nada para você. Nós vamos entrar na brecha às quartas-feiras. Mas não é doutrina. Mas nós conseguimos olhar a igreja de uma outra forma. Sabe, de uma forma que o Espírito Santo, para mim, no meu caso, da apóstola, queria que olhássemos. Deixa eu te falar como é importante o relacionamento. Eu quero ler um texto com vocês. Se você trouxe a sua Bíblia, eu também não sei se eles colocam ali. Mas lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 9. Depois do 9 eu vou ler o 11, o 14, depois o 17 e o 18. Vamos lá, diz assim, ó. Ah, tá ali. Legal, NVI, Nova Versão Internacional. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Veja que o escritor fez questão, provavelmente Moisés, fez questão de colocar, presta atenção nos detalhes, essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, aí diz, era homem justo, depois íntegro entre o povo da sua época. Sabe por que ele fez questão de colocar eu já vou continuar a leitura, entre o povo da sua época, para que nem eu e nem você, nós pudéssemos colocar justificativas, mas agora as coisas estão bem diferentes, estão bem difíceis. Na época de Noé, entre aquele povo, Noé era íntegro entre o povo dele, justo e íntegro. Vamos continuar lendo. Ele andava com Deus. Ora, a terra estava corrompida, mas vamos ler só esse versículo para a gente ganhar tempo, ok? Presta atenção numa coisa. Se não houver alguns princípios que nós lemos em Noé, na tua vida, na minha vida, eu sei que nós vivemos no tempo da graça, mas a graça, meu irmão, embora muitas pessoas compreendam como significado, se eu perguntar, que a maioria vai falar, o que é graça? Qual é o significado de graça? Quem pode me dizer? Eu não ouvi. Esse é o mais próximo, o significado mais próximo de graça que vocês têm. Nós somos doutrinados, acostumados, e é uma verdade. Favor e merecido. Eu não mereço, mas eu recebo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela pessoa que está nas drogas, que não quer Jesus, ela é melhor que você, sim ou não? E qual é o problema da graça visitá-la também? Ela não merece tanto quanto você? É bem plausível, é um dos significados, mas o melhor significado, ou melhor, que se encaixa em graça, é poder de Deus. Agora não vai dar para discorrer o assunto, mas é poder de Deus. Essa ideia de favor imerecido é verdade, mas o que melhor se encaixa é poder de Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde o poder de Deus tem que habitar em nós. E só vai habitar de verdade, irmão, e a graça, mesmo que você compreenda como favor imerecido, esse favor imerecido, ele só virá sobre as nossas vidas, não por mérito, eu sei, e agora eu vou fazer jus ao significado que vocês citaram, não por merecimento, mas ele também só virá de acordo com o nosso relacionamento que temos com Deus.
da maneira com a qual, a intensidade com a qual nós amamos a Deus. Porque quanto mais você o ama, mais você o obedece. Menos, presta atenção, quanto mais você o ama, mais você o obedece. E menos você se importa com as coisas desse mundo. Embora elas sejam boas para a carne, para o desejo, para o ego e de maneira geral. Lógico que a gente quer um carro bom. Lógico que você quer uma casa boa e eu também. Lógico que nós queremos ter o dinheiro para comprar aquilo que nos dá vontade. É óbvio, é evidente. Mas veja, tendo ou não tendo, o que você precisa não são dessas coisas, o que nós precisamos não são dessas coisas, nós precisamos é de Deus. E Deus foi me construindo, me reconstruindo dessa forma, compreendendo como eu venceria. Mas tudo é fruto de um relacionamento. Presta atenção. Que tipo de relacionamento tinha Noé com Deus? Vamos estudar um pouquinho de Noé. A Bíblia começa dizendo que Noé era um homem justo. Era um homem justo. Então veja, essa justiça que habitava, que estava lá no coração de Noé, ela precisa estar em nós. Eu não consigo, de verdade, irmãos, eu não consigo nos olhar e ver que somos justos o suficiente dentro daquilo que poderíamos, numa melhor versão. Eu consigo ver exatamente ao contrário, que nós somos injustos, que nós condenamos muitas vezes o irmão que peca dentro da igreja, o irmão que faz alguma coisa errada. Mas apóstolo, isso não seria ser justo? Não. Você nunca foi chamado para ser juiz, nem eu, nem você. A nossa função é de relacionamento com Deus, é nos relacionando com Deus e pedindo, orando, entrando na brecha pela vida desse irmão, dessa irmã e daí para frente. Eu não consigo ver justiça o suficiente em mim, como eu olho e vejo o testemunho de Deus falando de Noé, citado por Moisés, que ele era um homem justo. E esse conceito de justiça de Noé é esse conceito que gerava um bom relacionamento com Deus, saudável. E esse conceito de justiça dentro de Noé, que deu para ele as medidas da arca. Lógico que foi Deus que deu condições. Presta atenção numa coisa. Está passando aí, eu acho que começou, está passando na Record, está passando sobre Gênesis. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se basear por aquilo que passa na televisão, se você não tiver um estudo profundo, você vai cair num erro teológico muito grave. Na época de Noé, presta atenção, não havia chovido ainda. As pessoas não sabiam o que era chuva. As pessoas não tinham noção do que era um dilúvio. Há quem conteste e diga que é regional. Eu não estou nem querendo contestar ou refutar a questão se foi regional o dilúvio ou não. Se eu levar no sentido literal, até o mais alto monte foi inundado. Mas vamos lá, não havia chuva, ninguém sabia o que era chuva. Aí você olha para esse conceito de justiça que fez com que Noé entendesse, fosse sensível a esse relacionamento à voz de Deus para construir uma arca, um barco que ele nunca tinha visto, e para flutuar na água que ele nunca tinha visto, de chuvas que viriam do céu que ele nunca tinha visto e ninguém tinha visto. Está compreendendo? Mas sabe o que eu acho tremendo? É que quando o nosso relacionamento com Deus é relacionamento de amor sincero, quando o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor incondicional, o que a igreja não vive, eu vou explicar. E eu estou falando lá da igreja onde eu pastoreio, tá bom? Aqui não, aqui todo mundo vive. Lá tem muitas pessoas que não vivem. Esse amor incondicional é quando você não abre mão do amor de Deus por circunstância nenhuma. As pessoas ficaram tristes com a pandemia. Irmãos, eu fico triste se Jesus não voltasse. Eu ficaria triste se tudo que está acontecendo não fossem sinais da volta de Cristo. Eu ficaria triste se não houvessem sinais. Você conseguiu, eu não vou citar o nome de ninguém, mas você conseguiu ouvir a declaração do novo presidente americano? Você prestou atenção que a nova ordem mundial é que vai tomar a frente?
e que os judeus estão desesperados nos Estados Unidos. Acompanha lá para você ver. Mas tudo isso são sinais. A gente não quer as dores do parto, mas elas são necessárias, e nós precisamos ser inabaláveis. A nossa fé tem que ser inabalável, e a fé inabalável, ela só acontece, ela só está presente em quem se relaciona saudavelmente com Deus. Quando me falam assim, sabe, bispo, fulano saiu da igreja por causa da pandemia, ou por causa disso ou daquilo, e desviou. Não, ele já estava desviado, ele estava como o irmão do filho pródigo, perdido dentro da casa. Porque eu me converti no ano de 94 e nunca mais me afastei de Jesus Cristo. As pessoas recaem com vícios. Eu sou ex-alcoólatra, lá antes de conhecer Jesus. Nem bombom de licor, e não é porque sou proibido, se eu comer eu vou recair, não. É porque eu não tenho interesse. Ultimamente eu só ando me embriagando com o Espírito Santo. Não é? Com o Espírito Santo, mas sabe, o relacionamento é falho. A igreja do Senhor tem vivido de interesses, de uma troca de favores. Senhor, eu estou vindo aqui para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor me dê muitos anos de vida, para que o Senhor dê paz para minha família, para que o Senhor me prospere. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu estou servindo o Senhor porque só o Senhor é digno de ser adorado. E pronto. Nós tivemos, e não é de hoje, nós tivemos o nosso filho mais novo, faltando um mês para ele completar 4 anos de idade. Hoje ele tem 13. Ele ficou doentinho, e a apóstola ficou com o mais velho, que também era uma criança. Ela falou, não tem como, leva você ele para ver o que ele tem. E eu levei o médico e disse, não tem nada, pai, é uma gripe. Eu voltei com ele para casa. 3 dias depois, a mão, os dedos todos estavam ficando roxos, ele não conseguia respirar. Eu voltei para o médico, era o mesmo médico, e o médico disse, pai, tem que esperar, o remédio demora um tempo. Não, tudo bem, eu entendo, mas mesmo assim eu vou fazer um raio-x, uma toma. Ele falou, mas não é o senhor que decide, sou eu sim. Quem paga o plano sou eu, não é o senhor. Quem paga o convênio sou eu. O seu dinheiro aqui para estar trabalhando é porque eu paguei, porque outras centenas de milhares de pessoas pagaram. Se o senhor não pediu, eu vou no seu amigo aqui do lado, seu colega. Ele pediu uma toma, e aí nós descobrimos que ele estava com uma pneumonia avançada. E teve que ser internado, e foi internado. Pense, ali foi a peneira que Jesus disse para Pedro, olha, o diabo pediu para te peneirar. Eu acho que foi, porque ele foi internado, eu não vou citar o nome do hospital, mas ele foi internado num hospital que ficava, convênio, no hospital quem controlava eram religiosas, de uma igreja, uma seita, enfim. E a minha esposa, quando ele foi internado, nós trocamos. Ela ficou com ele a primeira noite, e nós começamos a revezar. Eu falei, dos dias de culto eu vou pregar, eu vou para a igreja, eu não vou parar não. Deus me deu, se Deus quiser levá-lo, amém. Eu me mantive na igreja, triste sim, mas crendo em Deus. No mesmo dia ela me ligou e falou, você vai ter que voltar no hospital. Eu, por quê? Porque o quarto onde nos colocaram só tem um banheiro, o banheiro está interditado, e para usar o banheiro eu tenho que levar ele num outro banheiro, de um outro quarto, de um outro paciente. Eu falei, o quê? Eu voltei, tinha até fezes no banheiro, irmãos. Eu pedi para tirá-lo de lá, e ele ficou lá 5 dias piorando, não tinha médico, não tinha equipamento suficiente para tratá-lo, e piorando, e de repente ele teve um derrame pleural nos meus braços, e começou a desfalecer. E aí enfermeiros todos deram lá medicamento, eu não sei qual. Final das contas, trocamos, melhorou um pouquinho, trocamos. Eu vim para casa para fazer as tarefas, para ir para o culto, ministrar. Inconformado, eu falei, que tipo de relacionamento eu tenho com Deus?
E eu fui literalmente falar com Deus. E Deus me disse assim: eu tenho um propósito em tudo. Eu falei: eu sei, Senhor. Ele falou: mas fica tranquilo. Amanhã mesmo ele sai do hospital e vai para outro. Deus não disse que iria curá-lo naquele momento, mas disse que tinha um propósito em tudo. E aí o hospital não transfere, irmãos. Muito difícil transferir. Não tem médico quem vai assinar. E eu liguei para um pastor amigo meu, ele é promotor de justiça, e falei para ele: ó, está acontecendo isso. Ele falou: pode ir para o hospital que eu transfiro ele. Deus colocou esse homem, ele foi transferido para um outro hospital, e lá nós descobrimos então a gravidade. Ele ficou 46 dias internado. Tudo que você imaginar de pior foi acontecendo nesses 46 dias. Mas Deus falou no meu relacionamento com ele: filho, eu vou te pedir algo. Você e a sua esposa e a minha filha não vão contestar médico nenhum. Se eles disserem que vão ter que amputar o pulmão, fala que autoriza. Porque ninguém vai pôr a mão, não vai tirar nada dele, mas eu tenho um propósito em tudo. Não fale nada, nada. Nós ficamos 46 dias lá, internados. UTI, quarto UTI. Uma desse derrame pleural deu uma pneumatocele. É como se eu não vou agora saber se é bactéria, vírus, enfim. Criou como se fosse uma cúpula, um campo de força, uma cúpula, e ele ficava lá dentro agindo, então os antibióticos não chegavam. E o pulmão estava deteriorando. E o médico então disse assim: nós vamos ter que tirar o pulmão. Falei, a médica, a responsável pela equipe, junto com o infectologista, que por várias vezes ia num canal de televisão, tinha uma equipe médica enorme naquele hospital. Eu acho que eles pensaram que eu era o promotor. Eu fico pensando, né? Deus falou: deixa eu pensar. E eles falaram: pai, nós vamos ter que tirar o pulmão. Eu falei: doutora, fique tranquila, se tiver que tirar, pode tirar. Não, mas um pulmão só não vai fazer falta. Não, entendo, não faz mesmo. Pode tirar. E depois de pouco tempo: nós estamos pensando em voltar atrás. Só para você compreender, o Espírito Santo disse: não fale nada, não pregue, não fale nada, só aceite, só concorde. Eu e minha esposa. Um dia eles entraram naquele quarto e falaram: pai, existe uma pneumatocele, o remédio não chega, nós vamos ter que botar um catéter nele para atingir o mais próximo do coração, para que o antibiótico seja despejado lá, e para que até chegar ele não percorreu tudo e vai agir. Tudo bem, o senhor não vai poder ficar no quarto, mas fica no quarto aqui do lado, não tem ninguém. Eu fiquei com a apóstola do lado. Eles enfiaram, o procedimento é esse, pelo braço, e vai empurrando pela veia até chegar bem próximo do coração, com equipamento que vai mostrando onde ele está. E quando começaram a fazer esse procedimento, ele gritava no quarto: pai, não me abandona não, pai, eles estão me matando, ai, está doendo. E eu ouvindo tudo isso com a apóstola, e nós ficamos em paz. Resolveu nada o medicamento, absolutamente nada. Nós ficamos 46 dias, nos relacionamos com Deus e continuamos nos relacionando. Eu não tenho 2 filhos, quem os tem é Deus. Nós temos um hábito na igreja de apresentar as crianças, e quando Deus tem propósito, nós queremos tirar da mão dele, dizendo: Senhor, não quero que o Senhor faça nada, não permita. Deus tem um propósito sempre. No 46º dia, ele tinha que fazer um exame, e a médica me disse assim: eu acho que ele está com tuberculose, ele não vai voltar a andar, os pés estão atrofiando. Tudo bem, eu acho que ele está com tuberculose. Tudo bem também, mas ele tinha que fazer um exame, deu negativo para tuberculose, que é feito debaixo do braço. Eu acho que é isso, se não me engano, foram tantos.
E ele foi para a UTI porque, aliás, ele foi fazer um procedimento e depois ia para a UTI e falaram assim, esse procedimento vai durar em torno de 2 horas, pai. Ok, tudo bem. Aí a apóstola falou, você consegue acompanhar? Consigo. Eu fui, me apareceu um médico, irmãos, no lugar onde deixaram ele na cadeira de rodas do meu lado, e aí apareceu um médico, sinceramente, eu achei que não fosse médico, porque ele estava sujo, estava diferente, e eu não estou espiritualizando dizendo que era anjo, não. Eu estou falando de um médico que apareceu, sujo, diferente, descabelado, diferente. Ele falou, pai, o senhor coloca ele para mim lá na sala? Tá, tudo bem. Deitou, ele falou assim, o senhor vai dar anestesia nele. O quê? Pegaram a anestesia e eu é que coloquei a máscara nele. Ele falou, pai, não faz isso não, pai. E ele foi dormindo, adormecendo, eu saí, e aquele procedimento que eram mais de 2 horas, não demorou mais que 20 minutos. Quando o médico veio na maca, eu falei, alguma coisa, 20 ou 30 minutos, alguma coisa ruim, muito ruim deve ter acontecido. Não é normal. E o médico disse assim, olha, acabei não fazendo o procedimento, e uma das recomendações médicas era, avisa o médico para não mexer no pulmão, porque se aquela pneumatocele estourar e vazar, ele contamina todo o outro pulmão. E eu esqueci, irmãos, mas está tudo bem. E o médico disse assim, olha, eu ia fazer exame, eu vi que tinha uma bolinha lá, eu joguei um jato de água, estourei ela e já suguei, e depois a gente faz o exame. Eu falei, agora já foi. E ele foi para a UTI, e quando ele voltou da anestesia, ele olhou para mim, porque tinham 40 dias que ele não comia, era só soro e outros medicamentos. Ele disse assim, oi pai, tô com uma vontade de arroz e feijão. Eu falei, uau. Pensa no menino que comeu mais do que um pedreiro. Correram, arrumaram a comida lá e deram para ele, ele comeu. Eu falei, liguei para minha esposa, falei, está acontecendo alguma coisa muito estranha aqui. Ele teve febre todos os dias, a febre cessou. Uma menina no estado de câncer, andava com uma motoquinha, infelizmente ela partiu, e os pais falaram para mim, o senhor não quer ficar com a motoquinha? Eu falei, deixa ela aqui na sala de brinquedo. E lembrando daquilo que a médica disse, ele não vai andar mais. Esse menino viu aquela motoca e andava com aquela motoca no hospital inteiro, irmãos, e eu atrás. O dia que ele recebeu alta, o Espírito Santo, quando falaram ele está de alta, o Espírito Santo falou, agora estou cumprindo o meu propósito. E você é um instrumento. Mas isso é só fruto de um relacionamento. Se você quer resultados brilhantes, vindos de Deus, se relacione com Ele de maneira saudável. E Deus falou, agora estou cumprindo o meu propósito. E quando nós entramos para a alta, de repente eu, apóstolo, a gente estava arrumando as coisas, feliz da vida, o menino já estava andando. Lógico que ia passar por alguns procedimentos, acompanhamento, uma pneumo. De repente entrou a equipe médica toda naquele quarto, toda. E a médica que era responsável, ela disse, olha, nós todos chegamos a uma conclusão. E o Espírito Santo, se prepara que você vai falar agora. E a médica disse, nós chegamos a uma conclusão, de tantos anos trabalhando, nós nunca vimos um casal como vocês dois, com tanta paciência. Vocês têm alguma coisa de diferente. O Espírito Santo falou, agora lasca a Bíblia neles. A palavra. Lógico, muito carinho. Ela queria saber por quê. E aí nós pregamos o Evangelho, pregamos ali a palavra. E aquela equipe com mais de 16 pessoas dentro da sala começou a chorar. E a grande maioria aceitou Jesus ali. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre pensa que a história, o final feliz acaba assim, não é? Foi para casa, feliz. Voltamos na pneumo, porque ele estava proibido de ir para a igreja, proibido de ter contato com outras pessoas por um bom tempo. Mas nós descumprimos
Porque o Espírito Santo disse, eu já dei alta para ele, ele está liberado, então nós levamos para a igreja assim. Marcamos uma pneumo e fomos fazer os exames, ela disse assim, mas não tem nada no pulmão dele. Ele é baterista, ele tem 13 anos hoje. E pensa no menino ativo. Mas quando nós pensamos que tudo acaba, para Deus não. Tem sempre mais. Quando nós saímos da pneumo e viemos para casa, no nosso relacionamento com Deus, o Espírito Santo disse, compre um presente para cada uma daquelas pessoas da equipe médica e os surpreenda. Vá com ele no hospital, chame a equipe, veja o dia que eles estão. E nós fizemos isso. Chegamos, parecia Papai Noel. Não existe, viu, irmão? É só para figurado. Um saco com presentes. No dia que eu sabia que a equipe estava lá, já tinha verificado. Falamos quem era, subimos. Mais uma vez, o Senhor Deus impactou aquela equipe. Eles falaram, nós nunca vimos isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando teu relacionamento com Deus é saudável, você vive sendo impactado e vive impactando os outros. Meu filho mais velho me disse essa semana, pai, viver só por viver, não marcar a história. Eu penso que ele é coach, viu? Eu penso, porque ele disse viver só por viver, não marcar a história, não fazer nada que mude. Nós precisamos fazer alguma coisa para marcar, para marcar essa história, alguma coisa que marque de boa. Aí eu olhei para minha esposa, ela disse assim, querido, a igreja vai marcar a história. Ela disse para ele, a igreja, e você é a igreja. Ele é guitarrista e, por sinal, sou apaixonado por ele tocando. Não que eu não seja pelos demais, eu louvo e adoro o Senhor. É para ele, não é para mim, mas é impressionante, queridos. Ele quer marcar a história. Quem dera, se nós, igreja, compreendêssemos que você tem que sair daqui para marcar a história do bairro onde você mora. Porque isso é amor incondicional. É não ter medo. É ser justo, inclusive com os princípios que Deus estabeleceu. E quando eu começo a pensar nesse conceito de justiça, eu começo a descobrir que nós não somos justos nem conosco mesmo. Às vezes nos falta justiça na condução, no trânsito, no jogo, na brincadeira, até na brincadeira dentro de casa. Sabe, irmãos, hoje mesmo vou chegar, eles já me falaram, hoje você vai ter que jogar com a gente, porque demora muito. Monopoly, olha fazendo propaganda, depois eles mandam os 10% para cá. Já combinaram, vamos lá, vamos jogar, vamos, vai até tarde, aquilo demora. E aí um e outro fala assim, pai, eu quero ser o banqueiro hoje. Ok. Enquanto está todo mundo jogando, eu estou prestando atenção se eles estão pegando dinheiro ou não, ali indevidamente do banco, da brincadeira. Irmãos, nós precisamos ser justos, como Noé foi na nossa época, em tudo. Não é só justo o tempo que está sentado dentro da igreja, é justo em tudo. O tempo todo, na escola, no serviço, na vida profissional, com a igreja. Sabe, um irmão ligou no meu celular e... uma pessoa saiu da igreja há 3 anos. Nós fomos atrás, ele disse, não quis atender, tá bom. Nós não vamos obrigar, mas de repente, meu telefone toca, alguém passou meu número e aí eu, paz, pastor, como é que o senhor está? O senhor mesmo fala, né, quando a ovelha berra, porque ela está precisando. Como é que eu faço para falar com o senhor? Eu preciso ir na sua casa? Onde é que eu... Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quanto tempo, hein? 3 anos. Mas eu tive os problemas. Deixa eu te falar, você continua tendo os problemas. O conceito de justiça é muito amplo, mas é justo na questão de medida. Não tem nem para a esquerda nem para... É justo, é certo, é correto.
Ele falou, mas eu sou membro da igreja. Eu falei assim, todo membro da igreja precisa cumprir, honrar com o estatuto da sua igreja, com os critérios estabelecidos pelo líder. Eu não vejo você nos cultos, não está dando para ir. Você não está sendo justo. Você não tem compromisso. Mas é que agora estourou uma bomba, eu preciso do Senhor. Você está compreendendo? Nós embolamos o conceito de justiça. Nós achamos que o líder tem que resolver, quando na verdade é o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, continuem aí sendo atendidos, tá? Se precisar, dentro do critério dos bispos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri nesse tempo que 18 anos que eu estou nessa igreja, eu já pastoreei fora. Eu nunca dividi igreja, eu vim de outro ministério, direcionado por Deus. Eu estou 18 anos na mesma igreja. Sabe o que eu descobri, queridos? No meu caso, talvez porque eu seja fraco, incapaz, não sei. Sabe o que eu descobri? Que gabinete não melhora ninguém. O conselho é bom, mas não resolve a vida de ninguém. Eu peguei uma pessoa um dia desse desesperada, porque queria se suicidar dentro da igreja. Há anos, vim para cá, foi, vamos orar. Falei, pode orar, irmão. Dobrou o joelho, vai orando aí. Não ora, porque não tem relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, como eu posso desejar resultados de Deus, o qual eu não me relaciono com Ele e não o amo? Porque se eu amasse, me relacionaria com Ele. Nós nos relacionamos com quem nós amamos. Eu queria esboçar mais, falar mais, mas deixa eu finalizar então. Me dá 5 minutinhos para finalizar, para eu não passar do horário. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só para finalizar, o que mais mexe comigo são esses 2 últimos tópicos. Eu vou ser bem rápido. Noé era íntegro. Não é o bairro onde você mora, onde nós moramos. Não é a empresa onde você trabalha, a condução que você tem que pegar, a igreja que você frequenta, vai de vez em quando, é firme nela, que deve mudar o seu conceito de integridade. Você tem que ser íntegro. Ele estava inserido no meio de um povo do mal, de coração peludo. Não é lá, as tias falam, ensinam isso, coração peludo, olha que coisa. Coitada da criança, tem que aprender que tem coração peludo, né? Mas olha só, ele estava inserido em uma geração ruim, corrupta, cheia de maldade, mas ele era íntegro. Íntegro significa sem mistura, sem ninguém ter mexido. Cadê o nosso conceito de integridade, irmãos? Íntegro o tempo todo. Me perdoe, talvez não sirva para vocês, sirva para mim mesmo. Mas eu não consigo, não entra na minha cabeça pessoas que são crentes e não honram a palavra. Não entra na minha cabeça da apóstola, eu estou falando por ela, na nossa não entra. Pessoas que dizem sim, mas o resultado é não, ou que dizem não, mas o resultado é sim, quando a gente sabe que é sim, sim, não, não, e o que passa disso é procedência do maligno. Por que tem esse sim, sim, não, não? Para ficar claro que sim é valor de sim e não é valor de não. Não tem problema nenhum em falar não para as pessoas. Recentemente nós temos encostado no auditório 2, muitas mesas e cadeiras. Um casal, antes da pandemia, me pediu emprestado para um noivado, alguma coisa. Eu falei, de jeito nenhum, é da igreja. Você é da igreja, mas eu não vou emprestar, mas eu vou te fornecer um número de telefone de alguém que loca, vou te ajudar, se for o caso até te abençoo. Não tem problema nenhum em falar não. Eu não consigo compreender cristãos que falam em nome de Deus, mas que não tem um versículo guardado aqui dentro, que não oram. Como eu disse no começo, se alguém pede oração no WhatsApp, coloca a mãozinha. Ah, irmão,
Fala a verdade, eu detesto aquela mãozinha. Porque eu sei que ela resume em algo que não vai acontecer, na maioria das vezes. E para finalizar, além da integridade, tem algo que me chama muita atenção. Noé andava com Deus. Deixa eu te falar uma coisa para concluir. Nós só não recebemos muitas coisas porque nós com os lábios profetizamos, falamos que amamos a Deus, mas não temos muitas vezes relacionamento com Ele. Porque quem se relaciona com alguém anda junto também com essa pessoa. Com quem eu me relaciono, eu ando junto. Tem irmãos que ligam. Há muito tempo nós tomamos um café junto, não foi? Junto com o Marcos, com mais alguém. O Marcos me ligou, vou tomar um café, vamos. Me relaciono, não significa que necessariamente que eu tenho uma aliança que não pode ser quebrada. É um relacionamento. Diferente do casamento, diferente de outras coisas. Mas se eu não tenho relacionamento, eu não vou tomar café com ninguém. Se eu não tenho relacionamento com a pessoa, eu vou lá fazer o quê? E se eu amo, eu quero estar perto. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Você consegue compreender? Ele andava com Deus. Essas coisas são tão profundas e mexeram tanto comigo. Eu vou só para concluir, para você entender. Não precisa colocar o texto, não precisa abrir. Mas lá em Provérbios 3, 9, 10, ali naqueles versículos, o escritor diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não confie, não te estribes no teu próprio conhecimento. Deixa eu te explicar, querido. Quando tudo parecia difícil na minha vida, eu digo agora, da pandemia, mais uma vez eu confiei no Senhor. Deixa eu te falar, eu e apóstolo, só estou te contando para você entender a grandeza do que Deus fez. Eu e ela fomos tão abençoados, mas tão abençoados, que eu falei para ela no começo da pandemia: eu vou comprar 80 cestas básicas para doar para todo mundo da igreja. E aí nasceu a ideia de também arrecadar depois dessas cestas. Então nós somos a casa de líderes, nós somos doando, não com recursos da igreja, com recursos daquele Deus que falou comigo: quem provê na sua vida sou eu. Está compreendendo, irmãos? Hoje a gente tem uma outra concepção, a concepção de que Deus sempre vai, não que isso não houvesse antes, mas agora ficou muito mais claro que Deus sempre vai cuidar de nós, sempre. Chegou no mês de maio, estou voltando a história para você entender. Eu disse a Deus: eu nunca falhei, a minha família nunca falhou, nós sempre fomos fiéis. Mas Deus, tem uma imobiliária me ligando. A luz da igreja foi não por falta de pagamento, mas foi cortada para colocar o relógio para fora. Só que para colocar o relógio para fora, eu tenho que fazer projeto, pedreiro, eletricista, R$8.000. Deus, eu não tenho 500. E o Espírito Santo me disse: eu vou te mostrar para você quem é que cuida de você. Irmãos, por favor, me entenda. A minha fidelidade com Deus, ela vem me provando o ano de 2020, quem Deus é na minha vida financeira. Tem dia de verdade que eu falo para o apóstolo, ela falou: parou, amor? Trabalhar? Parei. Por quê? Não aguento mais ganhar dinheiro. Estou falando para você. Eu fui convidado para pregar numa igreja. E eu falei: como eu vou pregar à noite, eu vou correr de manhã. E aí de manhã
Eu já comecei o meu serviço de manhã. Em 20 minutos eu ganhei 10 mil reais. Pode parecer impressionante, né? E aí fui correr. Alguém me liga, eu atendi o telefone. No fone, atendi. Você é doido? Você sai para correr com a sua maior oportunidade de ganhar dinheiro? Querido, deixa eu te falar, eu já ganhei dinheiro para o mês inteiro em 15 minutos. Eu conheço Deus que cuida de mim. Presta atenção numa coisa. Ser justo também se encaixa a ser fiel. Eu nem sei se o bispo Kuvardik, se a bispa, eu não sei. Acredito que sim, que eles têm coragem de falar. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu digo isso lá na igreja. Tem muito cristão desesperado e passando necessidade, e buscando em campanhas, e buscando em Deus resultados, mas não se relacionam com Deus. Não amam de verdade a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode mudar a tua situação, a minha situação, quantas vezes Ele quiser. Não é o fato do dinheiro que eu passei a amar mais a Deus. Eu não dou a mínima de verdade para isso, irmãos. Eu gostei de pregar. Não dou a mínima. Eu fui na época da pandemia, o apóstolo, nós assumimos o compromisso e assumimos tudo que recaiu sobre a igreja. Funcionário, tudo, não tinha entradas. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Se Ele vai levar meu filho, se Ele não vai. Se eu vou viver ou não vou. Se eu vou morrer com o vírus ou não vou. Se eu vou viver, se a vacina vai chegar ou não vai. Isso é o que menos importa. O que importa é que eu tenho que ter um relacionamento andando com Deus, andar com Deus. Eu coloquei, já deve ter saído um post, eu não sei o nome que se dá, no meu status, no WhatsApp, coloquei lá: qualquer um pode construir uma arca, qualquer um, qualquer pessoa, mas com as medidas para que ela flutue, com as medidas para que você seja bem sucedido e chegue no final do propósito de Deus para a sua vida, só aqueles que se relacionam com Deus. A gente tem um monte de gente que quer. Tem um irmão que falou para mim, me ensina como é que eu faço para ganhar tanto dinheiro. Eu falei: ensino. Quantos joelhos você tem? 2. Pronto, resolveu o problema. Vai falar com ele que ele vai abrir uma porta. Ah, mas eu não tenho. Deixa eu te explicar. O Deus que eu sirvo é o Deus que traz à existência o que não existe. Está entendendo? Não tem nada de impossível para Deus. No meio de uma pandemia, eu disse para um pastor lá, desempregado, nós ajudamos por um tempo, ele falou, no meio de uma pandemia, eu falei: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode abrir uma porta de emprego para você melhor do que fora da pandemia, se você só precisa crer. Semana seguinte ele apareceu e me disse: ó, tem uma novidade. O quê? Uma multinacional me contratou, está trabalhando, plano de saúde, ganhando. Sabe, queridos, quero te fazer um convite nessa noite, para que você ame a Deus não só com os lábios, mas muito mais profundo. Para que você ame a Deus, Ele te ama, nos ama incondicionalmente, mas para que você o ame praticando os princípios e não quebrando. Só assim que nós seremos abençoados. Somente assim. Eu não sei se já aconteceu isso aqui, mas lá na igreja nós já doamos. Eu já doei 2 carros. Aí o irmão veio me dar o carro? Não, eu doei. Mas Deus devolveu? Irmão, eu dei o melhor para o Senhor, eu não fiz com esse propósito. Eu amo a Deus, a obra de Deus, tem algo que está precisando, eu vou entrar e vou doar, não tem problema. Lá na frente, Jeová Jireh, aquele que é o Deus da providência, é Ele que cuida de mim.